agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que eu vivi nessas últimas horas, né? Eu quero louvar a Deus, porque eu vivi uma experiência muito grande. Eu não imaginava passar pelo que eu passei. Eu saí daqui pra ir para um casamento, né? Eu saí daqui para ir pro casamento da Wélida. Nós fomos de carro pro casamento da Wélida. E eu resolvi ficar. Eu gravei um clipe de manhã e resolvi ficar, né? Pra ir num sítio. Falaram, vamos fazer uma pamonha, vamos lá, vocês descansam e vocês vão embora depois. E aí eu fui com o Daniel e a pastora Elaine, né, dos Estados Unidos, nossos amigos que estavam passando esse tempo, e eu aceitei, fui. Quando cheguei lá, o pastor Raul Mendonça, da Assembleia de Deus Ministério Fama, estava lá, juntamente com outro pastor, e aí eles perguntaram se eu podia ir para cantar um hino em cada igreja. Então eram 2 igrejas, e eu acabei dizendo assim que não estava muito, que eu não tinha levado roupa, não estava preparada para ir para a igreja, mas que eu ia dar um jeito e eu ia para a igreja. Aí eu me arrumei, eu estava bem cansada, mas na primeira igreja que eu fui cantar, eu senti que a minha voz estava bem, não saía de jeito nenhum. Eu forçava a voz para sair e eu não conseguia cantar, foi bem sofrido. E nós saímos correndo dessa igreja para ir para outra, para eu terminar onde a Elaine estava pregando, a pastora Elaine estava pregando, e para cantar um hino no final. E quando eu entrei na igreja, eles já soltaram o playback, não deu para eu nem cumprimentar a igreja. Eu fui cantar o Viverei Milagres. Eu só me lembro da última frase que eu cantei, que foi: laços de morte cai por terra agora. Porque às vezes a gente canta, e eu sempre digo que tudo que a gente canta, um dia a gente acaba vivendo, a gente acaba tendo algumas experiências com Deus que é só Jesus. E quando eu disse laço de morte cai por terra agora, eu senti como se algo tivesse me sugado, tipo com um aspirador, fez assim, e eu caí no chão e fiquei deitada. Mas a princípio eles acharam que era arrebatamento de espírito, que era alegria, porque eu estava muito cheia, porque o culto estava uma bênção, porque eles pensaram tudo, né? Levaram pro lado espiritual. Só que daí eles cantaram mais um hino e eu não consegui, Só que nisso, amados, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo daí. Eu olhei, eu vi, eu não sei se é arrebatamento de espírito, eu não vou falar o que é isso. Mas eu vi o meu corpo caído no chão. Eu mesmo vi o meu corpo caído no chão. E eu ouvi a igreja cantando sem palavras. Eu ouvi a igreja inteira cantando sem palavras. E eu achei bonito. Eu falava, nossa, o meu corpo tá caído no chão e eu tô ouvindo a igreja cantando sem palavras. Eu ouvindo a igreja cantar e eu vendo. E eu falo muito sobre alma, espírito, corpo. É uma coisa que eu sempre tô falando muito sobre isso. E quem fica perto de mim sabe que eu vivo falando sobre corpo, alma e espírito. E eu vi o meu corpo caído no chão e eu ouvi a igreja cantando, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia. Obrigado. Oh, que lindo. Trouxe um pão para mim. Obrigado, Preta. Eu não sabia o que estava acontecendo ali, naquele momento. Aí, de repente, eu fui para um lugarzinho, amados. Não é nada de lindo, não é verde, não é cidade, não é nada. Era bem escurinho, assim, como se fosse um bercinho. Eu vivi essa experiência e eu deitei lá. Eu deitei nesse lugar e eu fui dormir. Eu fui dormir nesse lugar. E eu só fiquei dormindo, eu não via nada, eu não ouvia nada. Aí fez muito silêncio. Fez muito silêncio onde eu estava deitada. Eu primeiro vi meu corpo no chão, eu ouvi a igreja cantando,
E eu deitei num cantinho, que tinha uma luzinha, mas a luz era embaixo, que fazia reflexo ali, parecia um quartinho que só me cabia. E eu deitei, né? Eu deitei e eu fui descansar ali. E eu dormi, daí de repente eu senti que tava abrindo assim pra eu sair daquele lugar. E eu falei, eu não quero sair daqui, eu quero ficar mais um pouquinho. Não é nada lindo, não era céu, não era nada, era um canto. Era um cantinho bem pequeno e eu me enrolei, fiquei deitada, dormindo. Eu fiquei assim, dormindo. Aí eu sentia que de vez em quando, que parecia um braço, que eu não via o braço. Parecia, mas eu não via nada. Parecia um braço, mas não era um braço. Não vou falar nada do que não aconteceu. E eu sentia que ia abrindo, assim, pra eu sair dali. Aí eu falava, ninguém quer eu lá, deixa eu aqui, ninguém me quer lá. Aí eu ouvi essa voz, mas eu quero você. E eu falava, então deixa eu dormir só mais um pouquinho, eu quero ficar mais um pouquinho. Só que nisso, amados, passou mais de 1h40. O povo, todo mundo desesperado, não tinha pulsação, não tinha batimento. E a igreja orando, e o preto de joelho no meio da igreja, e o pastor orando, e as irmãs orando. A minha língua enrolou, eu não vi nada disso. A pastora Elaine enfiou a mão dentro da minha boca para puxar minha língua, eu também não vi nada disso. E eu fiquei ali, não sabia, eu não sofri nada, eu não tive sofrimento nenhum, porque eu estava dormindo enquanto estava acontecendo tudo isso. E aí não tinha pulso, aí chegaram 2 enfermeiras, o pulso ia e voltava, uma hora tinha, outra hora não tinha, e todo mundo ligando, não tinha ambulância para me socorrer, não tinha o SAMU para me socorrer, não tinha ninguém para atender, e tava todo mundo desesperado, e o preto ligando para a mãe dele, e todo mundo. Aí eles entenderam que não era mais espiritual. O pastor pediu para as pessoas não filmarem, pastor Raul. Aí eu tava ali, daí de repente eu vi que eu estava dentro do SAMU. Porque o que aconteceu na igreja, que foi mais de uma hora, já tinha sido quase 1h30, só dentro da igreja, eles tentando me reanimar, e eu não vi nada, não posso falar que eu vi. A única coisa que eu vi foi o meu corpo, ouvi a igreja cantando o primeiro hino e fui deitar nesse lugar. Parecia uma caminha redonda, com uma claridadezinha, e eu fui dormir. Eu simplesmente fui dormir, amados. E aí quando eu me vi dentro quando eu me vi dentro do socorro, eu percebi que eu estava voltando, e aí eu segurei na mão do socorrista e eu queria falar alguma coisa, mas eu percebi que a minha voz não saía. A minha voz não saía mais. Antes de qualquer coisa, gente, a médica me liberou para ir na agenda de hoje. Eu não posso fazer esforço, carregar peso, mas eu vou cumprir a minha agenda com algumas restrições. Eu vou estar em Chaval segunda, é a minha última agenda do ano. Ela me... Deixa eu só bloquear um negócio aqui, porque eu tô num momento tão de Deus. Deixa a pessoa falar o que quiser, gente. Deixa a pessoa, tá? Não tem problema, deixa a pessoa falar o que ela quiser aí, gente. Não atrapalha, não. E quando eu percebi que eu estava dentro do socorro, indo para o hospital, eu ouvi, ele falava, caiu de novo. Caiu de novo. E aí a hora eu queria voltar, né? E eu queria voltar. Deixa eu só denunciar isso aqui, gente. Pronto. Só um momento, gente. Aí eu queria voltar e de repente caía de novo o meu pulso. E aí eu cheguei no hospital. Quando eu fui tentar falar, eu não conseguia mais. A minha voz não saía. Saía muito enrolado. E aí a médica falou assim, nós vamos encaminhar ela. Só que quando ela falava essa palavra, nós vamos encaminhar, aquilo me assustava, porque eu não sabia o que ela estava querendo dizer. Nós vamos encaminhar, nós vamos encaminhar. E aí voltou, o meu movimento foi voltando, a minha perna, os meus movimentos foram voltando, mas a minha voz não voltava.
A minha voz não voltava. E aí eu fui ficando desesperada, porque eu queria falar, e eu fui falar pra ela que que eu era cantora, e eu percebi que ela riu. Que aí eu falei assim, só que eu fazia o gesto, porque a minha voz não saía, né? Eu vou só desativar um pouquinho os comentários aqui, meus amores, só pra gente... Eu nem sei onde é que desativa o comentário, não sei, aqui. Eu vou desativar só um pouquinho, peraí. Eu vou desativar só um pouquinho os comentários para eu concluir para vocês. E aí ela pediu para que o pastor que estava lá, o Daniel, que ele ficasse falando comigo, né? Que ele ficasse falando para fazer eu falar. Só que todas as vezes que eu ia falar, a minha voz não saía. Inclusive ele gravou. E aí entrou um enfermeiro que me reconheceu, que sabia quem eu era. E quando ele entrou, ele falou assim, nossa, eu amo ouvir você cantar. Mas eu não tinha voz para falar, não saía, minha voz era tudo enrolado. E eu fui ficando desesperada, porque aí eu escutei alguém falando que eu poderia ter sequelas. Porque eu fiquei muito tempo sem pulsação, caída ali, não socorreu na hora, né? A igreja confundiu, achou que era espiritual e eu tava passando muito mal lá pra eles, mas eu tava dormindo. Pra mim era um lugar muito gostosinho. E aí eu pedi pro Daniel, posso mandar um áudio pro Preto? Eu vou pedir pro Preto trazer o áudio que eu mandei pra ele. Preto, vem aqui. Na minha cabeça eu tava melhorando, né? Já era, ela me deu 1h30. A médica falou, eu vou dar 1h30, que é o normal, se ela teve algum estresse pós-traumático, se ela teve alguma coisa assim e tal, dentro de 1h30 a voz dela tem que voltar. Só que passou 1h30, passou 2 horas e a minha voz não voltava de jeito nenhum. E aí o Daniel conversava, e quando eu me emocionava, ela retraía de novo a minha voz. Eu quero que você deixe o áudio. E aí a minha voz retraía de novo. Aí quando eu ria, ela parecia que relaxava. Aí o Daniel começou a contar piada, começou a contar coisa do que acontecia para ver se eu ia movimentando. Aí eu pedi para fazer gravar um áudio pro Robert, e eu mandei esse áudio para ele, ó. Isso aqui já fazia tempo, que eu achava que já tava boa. Vou mostrar para vocês como é que tava a minha voz. Tudo bem. Eu vou só minha voz ainda não voltou ao normal. Mas tá tudo bem, tá bom? Isso já era mais de meia-noite, já era quase 2 horas e a minha voz não voltava. E na minha cabeça a minha voz estava normal. Entrou uma enfermeira lá no quarto. Eu vou ativar porque eu me sinto sozinha. Entrou uma enfermeira no quarto e ela disse assim, nossa, eu amo a sua voz. Eu amo o louvor sem palavras. Quando meu avô morreu, a igreja cantou, nós cantamos. Foi o hino que consolou toda a nossa família. E eu fui agradecer ela. E a minha voz estava daquele jeito, porque eu não conseguia falar mais nada. Aí o Daniel mandou esse áudio pro Robert. E o Robert dobrou o joelho no meio da rua. E ele falou assim, Deus, vou fazer um propósito contigo aqui. E ele dobrou o joelho primeiro no meio da rua. Depois ele foi levar a pastora na casa, entrou no quarto e deitou no chão do quarto. E ele falou assim, Deus, o Senhor já devolveu a Vanilda, mas não devolve ela com essa voz. Faz um milagre completo, porque se a minha voz não voltasse, a médica não ia me liberar, ia me transferir para outro lugar. Mas quando ele orou, eu quero falar isso em público, foi através da oração do meu marido.
Ele fez um propósito com Deus. E quando ele acabou de orar, a médica entrou no quarto e falou assim: Vanildo, zerou. Eu fiquei com medo de responder para ela que tinha zerado, porque eu sabia que a minha voz não tinha voltado ao normal. E quando ela falou de novo, zerou, aí eu abri a minha boca e falei: zerou. A minha voz tinha voltado ao normal. Ela falou assim: agora eu vou te liberar. E ela me liberou, já era mais de 3 horas da manhã, porque só estava dependendo da minha voz para eu sair. E as pessoas me perguntam: você vai na agenda? Eu vou, amados, hoje. Não é nada de questão financeira. A igreja ligou falando para mim que entendia que não tinha problema se eu não fosse. Mas eu quero ir, porque o que Deus fez na minha vida, Ele me deu uma nova oportunidade. Ele me deu uma nova chance. Eu fiquei mais de 1h30 sem pulsação, dormindo num lugar que eu não sei explicar que lugar é esse. E eu creio que Deus fez uma obra na vida do meu esposo, na minha vida. Deus entrou na minha casa. Deus entrou no meu casamento. Deus permitiu que eu ficasse 1h30 longe do meu corpo, para trabalhar na minha casa, na minha família, no meu coração. E foi através do meu marido que Deus ouviu a oração dele para se eu devo alguma honra a Deus e ao meu esposo. Quando eu mandei o áudio, ele dobrou o joelho no meio da rua. E eu tenho certeza, não sei como ele orou, mas eu sei que ele orou de todo o coração dele, porque Deus mudou em menos de 10 minutos a minha voz. E eu quero glorificar Deus de todo o meu coração e dizer, amados, que enquanto eu estava dentro da igreja eu não sofri nada, porque eu estava num cantinho, dormindo. E a igreja depois me disse que fizeram muito barulho de oração, eles falavam no meu ouvido e eu não vi nada, eu não vi nada, mas eu senti o Espírito Santo me abraçando, eu senti o Espírito Santo me consolando, tirando todas as minhas dores, traumas, sei lá, tudo que não era do agrado de Deus, talvez, na minha vida. E eu nasci de novo, nasci de novo e quero glorificar Deus. Eu tô indo hoje para Camusim, Ceará, com a Heloísa, minha filha. Eu não posso, claro, amados, eu tenho algumas restrições, né? Eu acabei de sair de uma coisa que eu não entendo até hoje o que aconteceu realmente. Eu não sei nem o que fazer. O voo é direto, é tranquilo. A médica me liberou para ir viajar. Eu fiz todos os exames. Eu não tô mal. Eu passei por isso. Foi uma coisa que Deus me restaurou assim, ó. Era para eu estar com muitas coisas. Vocês ouviram como ficou a minha voz. Eu fiz uma live depois com a Clau. Achei que ela estava entendendo tudo e ela não entendeu nada. Ela falava, eu tô entendendo, e não entendia nada, porque eu não estava falando, na minha cabeça estava certo, mas não era. Segunda-feira, minha última agenda desse ano, eu vou para Chaval. Lógico, né, eu não vou poder cantar tantos hinos, mas eu quero ir para honrar a Deus, primeiramente. Honrar a Deus, agradecer a Deus pela vida da pastora Elaine Ribeiro, pastor Daniel Ribeiro, que estiveram o tempo todo, desde o momento que eu passei mal até o momento que Deus me restaurou. Eu quero que eles gravem o vídeo, eles contando. Minha sogra, que orou muito por mim. O Preto, ele se desesperou, ele ligou para a mãe dele. Mas a minha sogra, mulher de oração, se colocou em oração e Deus fez uma grande obra na minha vida, na vida do meu marido, na nossa vida.
na minha casa. Olha, foi uma coisa assim, eu não sei nem como agradecer a Deus. Eu não sei nem como falar para o Senhor o quanto eu tô agradecida pelo que Ele fez. Eu não sofri enquanto eu estava na igreja, eu sofri depois que eu saí daquele cantinho que eu estava, quando eu comecei a voltar, que eu sofri porque eu queria falar e não conseguia. Mas eu glorifico a Deus e eu quero deixar que essa experiência que eu tive com Deus, eu vou cumprir essa agenda, porque eu pedi, eu disse para a médica que eu precisava ir, que eu fazia questão de estar lá, e eu vou tirar uns dias para descansar, para recompor as minhas forças, mas eu creio que foi muito mais espiritual do que qualquer outro tipo de experiência. Eu glorifico a Deus e que Deus abençoe vocês, e continuo acreditando, gente, que nós vamos viver milagres para a glória de Deus. O Viverei Milagres, ele se cumpriu literalmente na minha vida. Laço de morte cai por terra, em nome de Jesus, tá? Eu amo vocês. Daqui a pouco eu já tô indo viajar e não tem nada a ver com o efeito de vacina. Lá no hospital eles deram o nome de alto estresse, mal súbito por alto estresse, mas eu, além do material, eu quero acreditar que foi muito mais Deus trabalhando na minha vida e na vida da minha família, da minha casa, em nome de Jesus. Beijo pra vocês, tá? Deus abençoe.